Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2013. Nós estamos juntos há 330 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 30 a 32 do livro de Gênesis. Nós vemos aqui na parte inicial do capítulo 30 e final do capítulo 29 a difícil vida familiar em que Jacó se mete. O enganador que rouba a bênção do irmão mais velho agora é enganado casando-se com a irmã mais velha no lugar da mais nova. Nós vemos Deus começando a trabalhar de forma muito clara aqui a vida de Jacó, fazendo-o lidar com as consequências de suas escolhas, e vemos que na família que Jacó começa a construir ainda há muito pecado, mas Deus soberanamente vai agir e vai preservar e vai abençoar essa família, porque os seus planos não podem ser frustrados. Mas o pecado traz consequências, e o enganador é enganado. E as duas filhas que foram coisificadas pelo pai, tratadas como propriedades, agora também refletem uma compreensão familiar muito equivocada. E em vez de glorificarem a Deus em seu casamento, competem entre si. Raquel fala no verso 8 do capítulo 30 que está competindo com a irmã. O objetivo de vida de Raquel, a razão pela qual ela vive, segundo vemos no verso 1 do capítulo 30, é ter filhos. E isso porque ela morre de ciúmes da irmã. As validações da existência de Raquel são ganhar da irmã e ter filhos. Lia, por sua vez, quer simplesmente a atenção de Jacó. Quando ela dá à luz o primeiro filho, ela diz, agora meu marido me amará. Quando ela dá o segundo filho à luz, ela diz, eu era preterida, mas agora Deus me deu mais um filho. Quando ela dá à luz o terceiro filho, ela diz, agora meu marido vai se unir a mim. E o Jacó, por sua vez, tudo o que ele queria, ainda um desejo que precisava ser refinado e trabalhado por Deus, era a sua esposa Raquel, por quem ele nutria grande apetite sexual. Isso fica muito claro no verso 21 do capítulo 29, quando ele diz a Labão, depois de trabalhar os 7 anos, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. E no hebraico seria a ideia de que para que eu me deite, para que eu tenha relações sexuais com ela. Ou seja, todas as questões aqui estão desvirtuadas, não há oração no processo de escolha de Raquel, não há temor de Deus aqui sendo envolvido, e embora Jacó já tenha um primeiro encontro com Deus lá em Betel, nós vemos pouco disso aqui. Nós vemos Raquel estéril, mas não vemos Jacó intercedendo por ela, como Isaac fez em relação a Rebeca. Vemos apenas uma resposta amarga. Acaso eu estou em lugar de Deus que fechou o teu ventre? E só. Mas Deus vai agindo e trabalhando a vida da família da aliança de forma a trazê-los cada vez mais para a compreensão e para a fé. E é nessa família pecadora que Deus vai honrar e cumprir as suas promessas, porque os pecados humanos não vão impedir os planos de Deus. Então, depois de percebermos que ainda inclusive existe muita superstição na família da aliança, porque mandrágoras, que são aquelas flores que os filhos de Lia trazem, mas Raquel quer fazer um arranjo com relação a Lia, você vai poder ficar com um marido que me ama se você me der essas flores. Nós ainda percebemos aqui uma superstição, mas apesar dela, nós vemos que Deus vai abençoando a família da aliança e se lembra de Raquel, faz Raquel fecunda, e Raquel, quando tem esse filho, diz, Deus tirou o meu vexame, então ela tributa a Deus a sua fecundidade. No entanto, assim que ela tem um filho, ela dá a ele o nome de José, dizendo, agora me dá mais um. Deus me dê ainda outro filho. E nós vamos percebendo que ainda há muito a ser trabalhado na família da aliança. O Labão, que explora Jacó, o homem forte que removeu a pedra do poço e que poderia trabalhar para ele, agora tem diante de si um novo quadro. Jacó já pagou a sua dívida. Ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, foi enganado e recebeu Lia. Imediatamente recebeu Raquel, mas devia 7 anos de trabalho. Nesse segundo grupo de 7 anos, ele teve toda essa confusão familiar que nós acabamos de ler aqui no capítulo 30. E nesse espaço nasceram todos esses filhos. Quando Raquel concebeu, Raquel então se uniu a Jacó com um vínculo mais forte do que seria o vínculo que ela teria com Labão, porque afinal de contas agora ela era a mãe do filho de Jacó. Então Jacó diz lá no verso 26, depois de que Raquel deu à luz a José, Jacó diz a Labão, dá aos meus filhos e as minhas mulheres e eu vou partir. Eu já trabalhei o suficiente para você e agora eu vou pegar minha família e vou embora. Mas o Labão ainda tem os olhos grandes em cima da bênção que Deus tem dado a Jacó e que tem respingado nele. E fala, então fica comigo. E diz aí qual é o seu salário. Novamente,
Nós vemos Labão tratando Jacó de maneira injusta e por interesses economicamente motivados. E há um trato proposto aqui, que as ovelhas malhadas de determinada cor seriam de Jacó e as outras seriam de Labão. Labão aceita o trato, mas tenta trapacear, tenta passar Jacó para trás. E isola as ovelhas que seriam de Jacó e coloca-as nas mãos de seus filhos 3 dias de distância. No entanto, apesar de ser oprimido por Labão, Deus é abençoado por Jacó. Um Jacó que ainda tenta fazer as coisas pelos seus próprios jeitos e com uma superstição injustificada, entende que se ele descascar algumas varas no momento em que as ovelhas estão concebendo, que as ovelhas vão sair da cor que ele deseja. Embora alguns estudiosos apontem que essas varas que ele descasca aqui tenham algumas propriedades que possam acelerar o processo do cio e da reprodução dos animais, nada disso justifica a questão de que as cores das ovelhas que nasceriam seriam determinadas por esse processo. Na verdade, é já no capítulo 31 que nós vemos Jacó confessar que teve um sonho no qual Deus lhe esclareceu que o rebanho se procriava da maneira que Deus queria, porque Deus estava protegendo Jacó de tudo aquilo que Labão lhe fazia. No entanto, você ainda percebe aqui no capítulo 30 um Jacó que ainda quer fazer as coisas do seu jeito, que ainda confia muito na sua força, na sua astúcia, aquele rapaz que enganou o pai para pegar a bênção, e que fugiu, e que escolheu uma mulher bonita segundo os seus interesses, ainda tem aqui um pouco de trapaça, e nesse assunto ele ainda precisa ser trabalhado por Deus. Mas Deus, apesar de tudo isso, está abençoando e protegendo Jacó das injustiças de Labão, e o próprio Jacó vai confessar: Deus tomou o gado do pai de vocês, falando com as suas esposas, e o deu a mim, é o que ele fala no verso 9. E nesse contexto Deus fala com Jacó: agora é hora de você ir embora. 6 anos depois, então, de toda aquela conversa de qual seria o novo salário de Jacó, o que totalizaria 20 anos de trabalho, 7 para casar com Raquel, mas casa com Lia. Depois ele se casa com Raquel e passa outros 7 trabalhando para pagar isso. Quando ele quer ir embora, José já nasceu. Ele ainda recebe outra oferta de Labão e passa mais 6 anos trabalhando. E Deus o abençoa apesar da trapaça de Labão. Mas agora são 20 anos de trabalho. E Jacó então recebe a visão de Deus que diz: volta para a casa da tua parentela. Verso 13 do capítulo 31. Quando Jacó recebe essa visão, ele assume uma liderança espiritual que não tinha sido sua característica lá no capítulo 30. As irmãs estão se matando, competindo por filhos, e o Jacó está calado. Ele não coloca Deus na conversa, ele não intercede pela esterilidade de Raquel, ele não se mostra um líder espiritual da família. Mas aqui ele reage com fé à revelação de Deus e está se preparando para voltar. Quando ele vai conversar com as esposas que se sentiram humilhadas, traídas e até mesmo roubadas pelo seu pai, prontamente se mostram ao lado de Jacó. Isso seria tanto uma retaliação ao pai que as maltratou, como também um reconhecimento de que o Deus de Abraão e de Isaac estava com Jacó, guardando Jacó. No processo de partir, Raquel furta os ídolos do lar. É muito difícil determinar se isso significava Raquel querendo pegar um pouco da herança da família que o pai lhe havia negado, porque naquela época o costume seria que o Deus do pai passasse para os filhos. Então Raquel dizia consigo mesma, seria uma possibilidade: eu vou levar o que meu pai tinha que ter me dado e não deu. Se ela fez uma espécie de retaliação ao pai, dizendo: meu pai me roubou, agora eu vou roubar ele. Ou se então nós entendemos aqui que Raquel ainda era idólatra. É muito difícil determinar isso. Mas o fato é que ela pega esses ídolos do lar e leva consigo. E Jacó sai sem dar a saber a Labão que estava partindo. Possivelmente, nós vamos ver na explicação mais tarde de Jacó, ele estivesse com medo, porque Labão de fato era osso duro de roer, e um homem ruim. Ia tentar de todas as maneiras segurar Jacó, e Jacó não era tão poderoso quanto Labão, e ele podia acabar forçando Jacó a ficar. Então Jacó parte na surdina. Mas Labão fica sabendo disso e vai atrás de Jacó. No entanto, o mesmo Deus que protegeu Abraão no Egito ou na região dos filisteus com relação a Abimeleque, o mesmo Deus que protegeu Isaac na companhia de Abimeleque também, vai proteger Jacó. E vai aparecer a Labão em sonho e dizer: você não vai tocar no meu servo.
E quando Labão alcança Jacó, vai perguntar a Jacó: o que é que você fez? O que foi isso que você fez? E é muito curioso porque essa pergunta reflete exatamente aquilo que Jacó perguntou a Labão quando este deu Lia para ser a sua esposa. O que é que foi que você fez comigo? Labão agora tomou um troco também. Só que Labão acha que é tudo dele. Labão se coloca como alguém que está no direito de tudo. Você levou as minhas filhas como se elas fossem cativas pela espada. Levou nada. Jacó pagou, e muito bem pago, 14 anos de serviço por elas. Elas eram suas esposas, Jacó não estava roubando nada. Não é? E Labão ainda é meio cínico, diz assim: por que você foi embora assim e não me deixou me despedir das minhas filhas com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? Olha, a única festa que Labão deu nessa história toda foi a festa para colocar Jacó meio aturdido ali, deixá-lo com sono, possivelmente embriagado, alegre de vinho, e para enganar Jacó. Experiência de festa com Abraão não era uma lembrança boa para Jacó, não. E é óbvio que nisso tudo as filhas estão do lado do marido, porque elas não correm dizendo: papai, que bom que você veio. O silêncio delas aqui é mais um depoimento contra Labão e demonstra que toda essa conversa aqui era nada mais, nada menos do que papo furado. Labão acusa Jacó de roubar as filhas, mas as filhas não se sentem roubadas e não falam nada. Ele não acusa Jacó de roubar o gado, ele não se atreve a fazer isso. No entanto, ele fala que os deuses foram roubados. Jacó não sabia disso. E fala: pode procurar os deuses, não viva aquele com quem você pegar esses deuses. Ele não tinha a menor noção de que Raquel havia feito isso. E quando nós vamos ver o processo de procura desses deuses, nós vemos que Raquel se assentou sobre esses deuses, o que é um profundo desprezo, desrespeito por essas divindades. É irônico aqui ver que a mulher colocou isso no meio das pernas. É algo horrível. E se você quiser ver uma imagem disso, leia Isaías capítulo 46, versos 1 e 2, que você vai ver. A ideia de ter um Deus colocado sobre um animal, sobre uma cela de um animal, é algo que humilharia profundamente esse Deus. E isso já começa a mostrar um pouco do processo de conversão daquela idolatria e daquela superstição da família de Jacó em direção ao Deus verdadeiro. E quando continua o bate-boca de Jacó com Labão, Jacó vai falar no verso 42 do capítulo 31. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo você teria me despedido de mãos vazias. Você acha que pode fazer muita coisa comigo, mas quem está me protegendo e me guardando é Deus. E eles firmam então uma aliança. Uma aliança de um homem que está no temor do Senhor contra um cidadão que não é nada confiável. E Labão ainda arrota arrogância aqui no verso 43, quando diz: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são os meus rebanhos, e tudo que você vê é meu. É nada. Ele nos lembra muito aquele rei de Sodoma que saiu para fazer aliança com Abraão, dizendo: olha, dá só as pessoas para mim e pode ficar com o resto. Como se tudo fosse dele, e não era. No entanto, ainda assim é celebrada uma aliança entre Labão e Jacó para que Jacó possa sair da presença de Labão com dignidade e possa sair dizendo: meu assunto por aqui está encerrado. Deus me protegeu de Labão e agora eu vou embora com tranquilidade e com bênção. Essa aliança então entre Labão e Jacó é celebrada e Jacó agora parte em direção à terra da sua família como Deus o havia orientado. E da mesma forma que Jacó teve uma visão dos anjos subindo e descendo por uma escada quando ele deixava a terra da sua família para ir até Harã em busca de uma esposa, e naquele momento ele fez um voto a Deus dizendo que ele teria Deus por seu Deus se Deus o levasse e o trouxesse em paz e em segurança. Agora que Jacó está voltando em segurança, celebrando um pacto de não agressão com Labão, Jacó, no início do capítulo 32, tem uma nova visão de anjos que descem da parte de Deus para encontrá-lo. E lá naquele lugar onde ele encontra esses anjos, ele também tem a iniciativa de nomear esse lugar como o acampamento de Deus. Primeiro ele encontrou a visão dos anjos no lugar que ele chamou de a casa de Deus, e ele estava saindo da presença de Isaque para ir até Labão. Agora que ele sai de Labão para voltar até Isaque e vem em paz, como ele havia orado e pedido a Deus, ele tem nova visão de anjos e o lugar agora vai se chamar Maanaim. Jacó está melhorando, a sua fé está crescendo e ele tem visto Deus cumprindo as suas promessas.
Então, agora ele vai, num ato de fé, procurar encontrar o seu irmão para se reconciliar com seu irmão. O usurpador, aquele que enganou, acabou sendo enganado. Aquele que tentou fazer as coisas por suas próprias forças, acabou sendo protegido por Deus de alguém a quem ele não poderia resistir, que era Labão. Ele agora está saindo em segurança do jeito como ele pediu a Deus que fizesse. E ele agora vai se reconciliar com seu irmão Esaú e manda mensageiros. Os mensageiros deviam levar uma mensagem dizendo: eu morei peregrino com Labão e fiquei até agora com ele. Jacó omite todos os detalhes que poderiam colocar a situação num patamar constrangedor. Ao invés de dizer, olha, depois que eu te enganei e roubei a primogenitura, roubei a bênção, não é, que pertencia a você e que o nosso pai queria te dar, eu fugi e me escondi por aqui. Não, ele já pulou direto e falou, eu passei 20 anos com Labão e agora estou voltando para casa. E eu estou mandando aí uns presentes para você. E os mensageiros vão e voltam dizendo, olha, o teu irmão está vindo te encontrar e traz 400 homens com ele. Ai, ai, ai. Será que isso seria uma comitiva para escoltar Esaú? Será que isso seria algo que atestaria apenas a grandeza de Esaú? Ou Esaú estava vindo à caça de Jacó agora que sabia onde ele estava? Jacó teve medo, diz o verso 7. E então dividiu o povo que estava com ele e mandou um primeiro grupo de seus servos e tudo mais com presentes para Esaú. E no verso 9 nós vemos Jacó orando. Primeira oração de Jacó aqui. Agora ele está morrendo de medo. Ele que não orou pela esterilidade da esposa, ele que não orou para encontrar esposa, ele que não orou até aqui, com exceção de seu voto feito lá no capítulo 28, ora aqui e diz para Deus em outras palavras, Deus, eu estou obedecendo. Eu estou fazendo o que o Senhor está mandando, agora é a sua vez de cumprir as suas promessas. Ele fala aqui no verso 9, Deus, o Senhor que me disse, torna a tua terra e a tua parentela, eu estou voltando. Mas agora eu preciso, diz o verso 13, que o Senhor me livre das mãos do meu irmão Esaú. E ele faz um esquema aqui, em que ele tenta genuinamente, piedosamente, devolver a Esaú aquilo que ele tinha roubado do irmão. A bênção que ele roubou, ele prontamente devolve. Ele monta um presente aqui que consiste nada mais, nada menos do que de 550 animais. É muita coisa. E ele vai mandando os presentes aos poucos para agradar o irmão. E várias comitivas diferentes vão chegando para que, à medida em que Esaú caminha em direção a Jacó com 400 homens, ele vai encontrando gente. Quem é você? Ah, eu sou de Jacó, da parte de Jacó, trouxe um presente. Daqui a pouco ele encontra outro grupo. Quem é você? Ah, eu sou do teu servo Jacó, ele mandou entregar isso aqui para o Senhor. Esaú estaria amaciado por muitos presentes quando encontrasse Jacó. No entanto, curiosamente, você tem a moldura. Ele manda um primeiro bando e para orar. Manda um segundo bando e coloca toda a família em ordem também e faz a turma atravessar o rio e ele fica do outro lado do rio para ter um pouco de proteção. Olha, todo mundo está indo na frente, meu irmão vai encontrar presentes, depois ele vai encontrar a minha família e quem sabe nessa meu irmão desista de me pegar. Quando Jacó achou que estava mais isolado e mais longe possível do irmão, foi que ele teve um encontro com alguém cujas contas precisavam ser acertadas em primeiro lugar, com o próprio Deus. Diz o verso 22, do capítulo 32, que ele despediu as 2 mulheres, as servas, os 11 filhos, e fez todo mundo passar o rio, e ficou ele só, diz o verso 24. E foi na hora que ele ficou só, que Deus falou, Jacó, agora é hora de acertarmos. E aquele homem incrivelmente forte, que movia a pedra de um poço sozinho, que era alguém que trabalhou com grande potência para servir Labão, aquele homem forte agora vai lutar com um homem enviado da parte de Deus. E a força de Jacó e a gana de Jacó era tão grande que aquele homem que tentou usurpar a bênção e roubar, aquele homem que tentou seguir os seus instintos na hora de arrumar uma esposa, aquele homem que tentou fazer as suas estratégias na hora de produzir uma cor específica no rebanho, agora está lutando com Deus de novo. Mas Deus vai feri-lo e vai quebrá-lo, deslocando a junta da coxa de Jacó, para dizer, olha, agora acabou a sua força. Agora é hora de você entender que quem faz as coisas é Deus. No entanto, esse Jacó quebrado continua insistindo e dizendo, eu não posso te deixar ir se você não me abençoar. Com isso ele se reconhece menor do que aquele homem da parte de Deus que lutava com ele. E aquele homem então diz assim, tá bom, como é que você se chama?
Isso era uma evidente confrontação. Quando ele tivesse que falar, meu nome é enganador, meu nome é usurpador, ele teria que confessar a sua necessidade de ser trabalhado. E ele fala, eu me chamo Jacó. E então o homem de Deus fala, você agora vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e você, como um príncipe, lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você, não é que você foi maior que Deus ou mais forte que Deus, mas você perseguiu a bênção, creu e lutou por ela, e agora Deus em sua misericórdia vai dá-la a você. E aí Jacó quer perguntar o nome daquele homem, mas o homem não responde, simplesmente o abençoa. E então, mais uma vez, em uma nova atitude de fé, Jacó chama aquele lugar Peniel e dizendo, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Agora ele entende, Deus me quebrou, Deus trabalhou em mim, eu já não sou mais um usurpador, eu estou perdoado e eu vou confiar na força de Deus e não na minha, porque eu nem tenho mais, a minha coxa foi deslocada e agora eu vou encontrar com o meu irmão. E é isso que nós vamos ler a partir de amanhã, se Deus quiser, o encontro de Esaú e Jacó. São muitas lições aqui, meus queridos. Além de destacarmos que Deus faz o que precisa ser feito apesar de nós vemos que é muito importante entender que a obra do Senhor na nossa vida se assemelha em muito àquilo que Deus fez com Jacó. Seus pecados trouxeram consequências. Deus não falhou, mas em tudo isso Deus veio trabalhando a vida de Jacó, até que chega numa hora que ele pensa que está protegido do irmão e ele tem um encontro central com Deus, que vai falar, Jacó, eu vou te quebrar. E você vai entender que aquilo que vai acontecer com você é a bênção que eu te dou. Ah, meus queridos, que nós entendamos assim e com essa história toda aprendamos a depositar a nossa confiança em Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E que amanhã, com a bênção do Senhor, leiamos o restante dessa história, que prossegue muito ainda, lendo a partir do capítulo 33. Eu encontro você aqui, se Deus quiser, amanhã. Bom estudo para você e até lá.